Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos Martins e Pura Moreno. Vamos lá e já vamos convidá-los para ficar de olho na tela e vamos fazer a anotação da agenda desta aula. Revisão de recuperação, é isso aí. Recuperação unidade 1, enfim, concluindo a unidade 1. Oi, Amadinha, qual a sensação, Amadinha? Ai, uma maravilha, mas eu tenho certeza que ninguém ficou de recuperação, porque vocês são alunos da NASA. Estudante da NASA não precisa de recuperação, amada. Então vamos deixar esta aula a título só de pesquisa. Exatamente, aula 7, gramática, letras e fonemas, grupos fonéticos. Aula 8, o que eu tenho aí? Novas regras ortográficas. Aula 11, literatura, trovadorismo. Aula 12, humanismo. Aula 15, produção de texto e tipologia textual. Ok, vamos lá então, iniciando a revisão de recuperação da unidade 1, gramática, letras e fonemas. Vamos revisar esses grupos fonéticos aí. Fonemas e letras. Podemos confundir isso? Nunca no Brasil. Amadinhos, preste atenção aqui. O fonema não deve ser confundido com letra. Por que, amada, não deve ser confundido? Porque letra é sinal gráfico, é escrita. E fonema é o quê? É a unidade, a menor unidade distintiva, o quê? Da língua portuguesa, do nosso alfabeto, né? Aqui eu tenho, na língua escrita, representamos o fonema por meio de sinais chamados letras. E o que é letra? É a representação gráfica do fonema. Quando eu digo minha. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabia. Pronto, olha, então você ouviu ali, ouviu onde você está. Não foi? Esses versos? Pronto. Mas agora, foque seus olhos aqui, porque o que você ouviu, esse som da pronúncia dessas palavras, está aqui, ó. Todas elas separadinhas. Né? Quando ela falou minha, olha aqui, M-I-N-H-A. Pronto. São as letras? As letras, agora sim. Mas se a gente for representar o fonema dessas letras, é diferente. Algumas vão aí se reduzir, né, foneticamente, lembrando aí o quê? Dos dígrafos, né? Tá bom? Mas aqui a gente tá falando só de representação gráfica. O que é letra? Representação gráfica. Representação do fonema graficamente. Escrita. Tá? Pronto, vamos adiante. Vamos conhecendo aqui os fonemas vocálicos. A, E, I, O. O porquê que são vocálicos? Os sons, eles são resultantes de uma emissão de ar que passa livremente pela cavidade bucal. Por isso que tem, viu só? Quando você fechar os olhos, você vai recordar da pronúncia dessas letras na voz da sua professora Márcia. Porque é fácil de pronunciar, porque a cavidade bucal não tem problema nenhum. Elas são aí faladas, pronunciadas livres, sem nenhum embaraço, não tem nenhum obstáculo na frente. Então aqui você sabe também que cada sílaba tem a presença de uma vogal. Por quê? Você consegue ler isso aqui? Olha só. Que palavra é essa? Olha só, aí só dá para dizer o nome das letras, mas o som, mesmo assim formado, não dá para dizer nenhuma palavra. Só é C, D, D, X, X, T. Tá, mas se eu colocar agora... Mas se eu colocar, acrescentar vogal, ó, B e o O, que vai formar o bó. E você vai perceber, amadinhos, que aqui nesta palavra você já vai perceber o quê? As sílabas, que é a presença, para ter sílaba é necessária a presença de quê? Das vogais, ó. Bonita, ó. Então eu tenho 3 sílabas da palavra bonita, ok? Vamos dar sequência aqui, ó. Aí eu tenho sapato, café, usina, belezinha? Então todos têm a presença de
uma vogal. Pronto. Os fonemas consonantais. Consonantais. Vamos lá, Márcia. Primeiro, consoante consonantal. Fonema consonantal. Tem um M, tem um K, tem um B, F, P, T. O que acontece com esses fonemas consonantais para serem pronunciados? Olha, eles vão acontecer o quê? Vão encontrar o quê? Obstáculos. Que são esses obstáculos? Ó, faz parte do aparelho fonador. A língua, o dente e os lábios. Quando eu falo M, os lábios se encostam. K, B, F. Sempre vai ter algo, né, fazendo aquela obstrução na hora da passagem de ar pelo aparelho fonador. Beleza. Então, os dígrafos, tá? Ocorrem quando duas letras representam um único som. Exatamente. Exemplos aqui. Vamos ter aqui situações de dígrafos comuns e dígrafos nasalizados, tá? Vamos colocar aqui já esses exemplos com calma. Vamos primeiro aos exemplos de dígrafos comuns, né? Então, lembrar sempre aquele joguinho de duas letras, um fonema. Lembra que a professora Márcia fez um movimento para você? Duas letras, um fonema. Faz aí no dedinho. Vamos aqui fazer para você. Vai lá. Olha aqui, vamos lá. Como é que é isso? É só para você acompanhar, aluno, duas letras e um fonema. Ó, tá bom? Aqui eu tenho o seguinte, amadinho, a palavra chá, né? Chá tem dígrafo. É um dígrafo consonantal, porque tem presença de consoante. E vocês já viram aqui também que o H não tem som. Mas aqui quando ele anda com o C, vai ter um fonemazinho aí saindo, ó. Vai mudar. O chá. Então você vai juntar o quê? Ó, representando foneticamente só para vocês, rapidamente. Ó, amadinho, não sai isso daqui, ó? Chá. A pronúncia, então sai o som do X e do A. Então aqui, ó, eu tenho 3 letras e o quê? E 2 fonemas. Belezinha? Aí acontece com a telha, com ninho, com foguete, o GU aí, ó, que no U não é pronunciado. Com quilo, carro, assado, C. Tem um Szinho, mas esse S aí, ó, com o C tá formando dígrafo. É diferente de eu falar escola, que é SC. Mas só que o SC aí, quando é pronunciado, não é dígrafo. Então, para ser dígrafo, não tem que pronunciar o S. Aí tem desço, exceto. E os dígrafos fonéticos? Aqui, atenção, nós vamos colocar para eles não confundirem. Dígrafos fonéticos. Nem vou repetir a palavra dígrafo, só fonético já tá bom, tá? Os dígrafos fonéticos são aqueles dígrafos vocálicos. Por quê? São aqueles que vão ser nasalizados, ó. Tampa, tempo, tímpano, tombo, tumba, anta, entortar, interno, onda e untar. Belezinha? Lembrando que esses são o que? Nasalizados. Se você for pronunciar, você vai sentir, né, o som mais forte pelo nariz. Faça o exercício, coloca o dedinho no nariz que quando vai for pronunciar, tremer. tá? Então, regras gramaticais aí de acordo com a nova regra. O que nós temos que observar aqui? Vamos revisar então novas regras ortográficas. Nós temos aí um novo acordo. O que mudou? Mudou o seguinte, que o nosso alfabeto, como ele era antes, né? 23 letras. Agora, depois da nova regra ortográfica, agora, como ele está? Ele está com 26 letras, tá? Onde foram incluídas o K, o W e o Z. Já fazíamos uso dessas 3 letras antes dessa reforma, porém agora está oficialmente, está institucionalizado na língua portuguesa a inclusão dessas 3 letras, tá? O que mudou com a nova regra ortográfica também, segundo caso, foi a questão aí, né, do trema. O trema, esse sinal gráfico aí, foi abolido. Ele não tem mais. Atenção, primeira informação, ele foi abolido oficialmente.
em palavras, por exemplo, linguiça, bilíngue, sequência e frequência, tá? Porém, toda regra aí tem a sua exceção. O trema, quando for em palavras estrangeiras e seus derivados, permanece o trema. Nomes próprios. Por exemplo, milleriano, tá? Ok. O que mudou com a nova regra? Terceiro caso, não se acentuam palavras paroxítonas, as sílabas mais fortes, né? É a penúltima. E também de os ditongos abertos ei e oi. No caso, assembleia, ideia, heróico. Pronto, nada de ter dúvida mais sobre isso. E o que mudou com a nova regra ortográfica? Que também, no caso das vogais dobradas, não possuem mais acento. Olha que legal, né? Enjoo, voou, vem, zoou e magoou, tá? Não esqueçam mais isso. A nova regra, vogais dobradas não possuem mais acento. E, atenção, nós falamos já sobre essa observação, essa exceção à regra, tá? Do trema. Permanece, exceção, permanece em quê? Em palavras estrangeiras e seus derivados. Ok. Classificação quanto ao número de sílaba. Isso aqui é básico, mas vamos aqui revisar para você bombar. Eu sei que a Madinha já explicou que não tem nenhum, mas né, a gente vai aqui só no embalo. Beleza. As sílabas, elas se classificam em monossílabos quando ela apresenta apenas uma sílaba, tá? Por exemplo, pé, antepé, já, meio, hipnotizados. Então, pé e já são exemplos de palavras, de sílabas que têm apenas uma única. Dissílabo, possui duas sílabas. Por exemplo, você vai dormir, você, duas sílabas, dormir, duas sílabas. Trissílabos, palavras aí que possuem 3 sílabas. Por exemplo, ele fizera muito mal em abaixar o braço. Na palavra fizera, temos aqui 3 sílabas e na palavra abaixar, 3 sílabas também. Então, essa palavra é classificada como trissílaba. E temos também a classificação aí em polissílabos. Polissílabo significa várias sílabas, né? Então, é quando uma palavra possui 4 ou mais sílabas. Por exemplo, desobedecer o homem dessa maneira. Na palavra desobedecer, temos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, né? Então, uma palavra polissílabos, passou de 3 polissílabos. Ok, as sílabas, elas também têm uma classificação, tá? Vamos aqui ver em relação à tonicidade. Em relação às sílabas tônicas, né? Elas têm a posição. Se a sílaba forte for a última, tá? O que acontece? Ela vai ser classificada como oxítona. Por exemplo, café, né? Temos aqui a nossa oxítona. Se for na penúltima sílaba, ela vai ser classificada como paroxítona. Então, na palavra incrível, né, nós pronunciamos aí com mais força, com mais intensidade o cri. Incrível, né? Então, o som mais forte está na penúltima sílaba. E se for aí na antepenúltima sílaba, o que acontece? Nós vamos ter aí proparoxítona, né? A sua classificação. Então, nós temos aqui oxítona, paroxítona e proparoxítona. Beleza. Vamos aí revisar de tongo, tritongo e hiato? Presta atenção, amadinho. Quando eu falo de encontro vocálicos, vocês vão lembrar do oi, do ei, do ei, do ai. Então, quando eu tenho encontro de duas que não se separam, eu vou dizer que ela é ditongo. Di já diz tudo, duas que não se separam. E o ditongo, ele pode ser crescente, pode ser decrescente. Como assim, amadinha? Ó, quando eu tenho o ditongo crescente,
Eu vou começar pela semivogal e depois a vogal. Ó, a semivogal você já sabe que tem menor intensidade e a vogal sempre vai ser com maior intensidade, eu sei, na pronúncia. Então eu tenho aquário, goela, tá certo? Aqui nesse caso essa goela ali não é ditongo. Goela. Não tá como ditongo, tá bom? Mas vamos colocar uma outra palavra. Série. Séria, Márcia. O nome Márcia tem ditongo crescente. E o decrescente? Vai começar por quem? Pela vogal, que é a mais forte, e vai terminar pela semivogal. Herói, boi, fui e céu. Sempre começando pela mais forte e depois a com menor intensidade. O som vai decrescer, vai diminuir. E o tritongo? Tritongo já diz tudo. 3 é encontro de uma semivogal, mais uma vogal, mais uma semivogal na mesma sílaba. Vai ser na mesma pronúncia. Uruguai, Paraguai, enxagou, quais. Bom, só as siglas eles já conseguem acompanhar, né? Exatamente. E aí tem o quê? O hiato, quando eu tenho uns vogais que ficam em sílabas diferentes, elas se separam. Sair, enjoo, baú, joelho e o próprio nome hiato. Beleza? Vamos aqui, agora a parte literária. Quem aqui não ouviu de falar do trovadorismo, humanismo? Falar em trovadorismo, você já se remete a tempos passados, né? Século XVI, século XV e bem no início. Então vamos lá. Nós temos aí como trovadorismo 2 informações básicas para você. Primeiro, lembrar que o trovadorismo é aquela escola literária, né? Aquele movimento literário. É uma primeira, na verdade, manifestação literária, tá? Da língua portuguesa. Isso se deu lá no século XII até o século XV. Olha só, era a Idade Média, tá? Quando nós vamos ter aí essa primeira manifestação literária. E a linguagem, né? Vai ser uma linguagem rebuscada e é claro que vai utilizar também recursos estilísticos aí bem, vamos dizer assim, também no embalo do rebuscado, tá? Então é uma leitura assim um pouquinho cansativa, não é uma leitura muito tranquila, mas é possível de se compreender por diferentes gêneros. Por exemplo, o gênero aí da dramaturgia, né, que é o texto dramático. É possível sim, agora vamos ter termos ali, porque fazem parte aí desse período, tá bom? Falando da linguagem aí, dessas produções literárias, né, do trovadorismo pela Idade Média, a linguagem é uma linguagem expressiva, uma linguagem variada. O recurso aí nessa produção vai utilizar recursos como figura de linguagem, aí a ironia, vai usar jogo de palavras, né? E aí nesse caso, está repetindo aqui, vai utilizar também a polissemia, né? E equívocos, tá? Vários sentidos aí para aquela palavra, ok? Muito bem. No trovadorismo, sendo aí a primeira manifestação, exatamente em 1189, foi aí marcado, tá, pela Cantiga da Ribeirinha. Essa é a informação máxima aí que marca, né? A Cantiga da Ribeirinha marca aí essa primeira manifestação de Paio Soares Taveiroz, tá? Esse é o nome forte de início que aí marca essa primeira manifestação do trovadorismo. Outra escola é o humanismo, né? O humanismo aí foi um movimento importantíssimo naquele período. Foi um movimento intelectual que iniciado lá na Itália no século XV, com o Renascimento, tá? Com o Renascimento, aí foi totalmente difundido pela Europa. Esse movimento veio aí rompendo com a forte influência da igreja e do pensamento religioso da Idade Média, né? Naquele período, olha só, o teocentrismo, ele imperava.
O teocentrismo nada mais é do que o pensamento em que Deus como centro de tudo. Só que com o Renascimento chega o humanismo, esse movimento, e aí rompe com esse pensar, porque aí cede lugar, vem a nova ideia que é o antropocentrismo, que aí passando a o homem ser o centro de interesse, beleza? E a produção textual, a revisão sobre isso é dizer que nós temos 5 tipos, né? A narração, dissertação, descrição, exposição e injunção, e que cada tipo desse aqui tem característica específica, porque pode ter seu vocabulário construído diferente, noções lógicas diferentes, tempos verbais, construções frasais e outras mais, tá? E aí os gêneros textuais também que recebem cada característica. Aqui uma cartela de exemplo para você dos narrativos, descritivos, dissertativos, expositivos e injuntivos. E há diferença entre tipologia e gênero textual? Sim, né? Só que a diferença existe, mas não podem ser separados. Um está para o outro intrinsecamente, beleza? Então, os tipos textuais, eles são orais ou escritos, possuem uma estrutura fixa e objetivos bem definidos. Temos tipos aí que podem relatar um acontecimento, há tipo textual que pode descrever uma pessoa, há tipos que podem defender ou apresentar uma ideia, ensinar a fazer algo. Elas são classificadas em 5 tipos, como nós já vimos: narração, descrição, dissertação, exposição e injunção. Os gêneros textuais, olha a diferença, são orais ou escritos, mais específicos, né? Determinado pela intenção comunicativa, e o contexto é importante aí pela sua utilização. E aí nós vamos ver que eles têm características e estruturas aí bem específicas também, tá? Por isso aí que ele veio antes, bem antes, junto com os tipos. Não temos como confundir. Então, os gêneros e tipos, eles ficam assim, ó, né? Ligadinhos, não separa. Mas um é um e outro é outro, tá? Beleza, então, assim encerramos a revisão, né, Amadinha? Nossa recuperação, e desejamos uma ótima avaliação e até mais. Até mais, valeu!